Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos fazer uma oração para iniciar a palavra de Deus nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Senhor, Deus e Pai, Deus grandioso, Deus soberano, Deus eterno, Deus maravilhoso. Senhor, entramos em Tua santa presença, Deus de Israel, para agradecer, meu Deus, por esse dia, por esse início de semana, meu Deus, que começou desde ontem, meu Pai. Uma semana que vai ser abençoada, uma semana de bênção, uma semana de vitórias, uma semana de transformação, uma semana de cumprimento de promessa. Deus, nós acreditamos, meu Pai, que o Senhor tem ouvido e o Senhor tem escutado o clamor da sua igreja. Meu Deus, o Senhor tem escutado, Senhor, as orações, Senhor, e as súplicas do teu povo. Deus de Israel, olha com teu olhar de misericórdia, me dá força, me dá graça a esse povo, dá graça a esse que escuta a palavra, a esse que veio até, meu Deus, a esse local espiritual, que pegou, meu Deus, o seu celular, que pegou, meu Deus, aí, meu Pai, para ouvir a palavra, para meditar, Senhor, naquilo que o Senhor tem para falar. Em nome do Senhor Jesus, fala com esse irmão, com essa irmã, através da tua palavra, Senhor, que o teu fogo, que a tua presença desça sobre a casa dessa pessoa, que a tua presença, meu Deus, fale ao coração, meu Deus, desse povo, meu Deus, que haja, meu Pai, mudança, transformação. Começa, meu Deus, a minha vida, começa a me libertar, começa a me mudar, começa a me transformar em nome do Senhor Jesus. Esse é o propósito da minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de hoje está no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Amém? Que você possa abrir aí sua Bíblia. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. A palavra vai falar sobre o fogo de Deus, sobre a importância do fogo de Deus nas nossas vidas, o quanto é necessário ter a presença, ter a graça do Senhor sobre nós. A palavra diz assim: E Elias chegou diante do povo e disse: Por quanto tempo vós cocheareis entre duas opiniões? Se é Deus, segue-o, mas se é Baal, então segue-o. E o povo não lhe respondeu com uma palavra sequer. Então disse Elias ao povo: Eu somente permaneço um profeta do Senhor. Porém, os profetas de Baal são 450 homens. Louvado seja o nome do Senhor. Agora a gente vai para o versículo 30. Louvado seja o nome do Senhor. Desculpa, o versículo 25, irmãos. E Elias disse aos profetas de Baal: Escolhei um novilho para vós e preparai o primeiro, porquanto vós sois muitos, e clamai o nome do vosso Deus, porém não coloquem fogo por baixo. Eles tomaram o novilho que lhes foram dado e o prepararam e clamaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ó Baal, ouve-nos. Todavia não houve voz nem ninguém que respondesse. E saltavam sobre o altar que foram feitos. E sucedeu que ao meio-dia que Elias zombou deles e disse: Gritai alto, porque ele é um Deus. Ou está conversando, ou está perseguindo. Ou está em uma viagem, ou porventura dorme e deve ser despertado. E eles gritaram alto e se esconderam segundo o seu costume, com facas e lancetas, até que o sangue se derramou sobre eles. E sucedeu quando era passado o meio-dia, e eles profetizaram até a hora da oferta do sacrifício do anoitecer, que não houve nem voz nem ninguém para responder, tampouco alguém que se importasse. E ele disse a todo o povo: Elias chegou perto de mim e todo o povo perto dele, e ele consertou o altar do Senhor que estava quebrado. Versículo 33. E ele colocou a lenha em ordem e cortou o novilho em pedaços e colocou sobre a lenha e disse: Enchei 4 barricas de água e derramai-o em cima do sacrifício queimado e sobre a lenha. E ele disse: Fazei-o pela segunda vez, e eles fizeram pela segunda vez. E ele disse: Fazei pela terceira vez, e eles fizeram pela terceira vez. E a água escorreu ao redor do altar, e ele também encheu a trincheira de água. E sucedeu que na hora da oferta do sacrifício do anoitecer, que Elias o profeta aproximou-se e disse: Senhor Deus de Abraão, Isaque e de Israel, que seja conhecido desde o dia que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que tenho feito todas as tuas coisas mediante a tua palavra. Ouve-me, ó Senhor, ouve-me, para que este povo possa saber
que tu és o Senhor, e tudo que tens feito se envolver novamente o teu coração. Então o fogo do Senhor caiu e consumiu o sacrifício queimado, e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava na trincheira. Amém? Até esse versículo. Essa palavra ela vai falar sobre o fogo de Deus, sobre a necessidade do fogo de Deus em nossas vidas. Ela é uma passagem muito conhecida, e eu acredito que você já ouviu alguma vez uma pregação falando sobre Elias, os profetas de Baal, e o fogo que desceu ali sobre aquele lugar. A palavra diz que eram muitos os que ali serviam a Baal. Eram cerca de 450 homens contra um homem só, Elias, mas que servia ao Deus verdadeiro, que servia ao Deus de Israel. E ali era necessário que a glória do Senhor se manifestasse para que o nome do Senhor não viesse a ser envergonhado. Porque aqueles profetas de Baal, eles zombavam contra o nome do Senhor, falando que o seu falso Deus faria descer fogo sobre aquele lugar e consumiria aquele holocausto. Mas nós sabemos essa história que aconteceu algo bem diferente do que eles imaginavam. A palavra vai dizer que Elias chegou diante do povo, primeiramente, e questionou a qual Deus o povo de Israel estava servindo. Ele fala no versículo 21, se é Deus, então segue-o, mas se é Baal, então segue-o. E o povo não lhe respondeu nenhuma palavra sequer, porque o povo estava dividido. O povo estava em uma adoração dividida, quem não sabia que se servia ao Deus de Israel ou ao Deus falso Baal. E aquele povo estava dividido. E por isso Elias, antes que o fogo desça, antes que a glória se manifeste, Elias faz um questionamento para aquele povo, o que é que verdadeiramente eles querem para a vida deles. Se eles querem o fogo que vem de Deus, se eles querem a resposta que vem do Senhor, se eles querem servir a um falso Deus. E o Senhor também faz esse questionamento para nossas vidas nessa noite. A qual Deus nós temos servidos? Se é Deus de Israel, então que a gente permaneça seguindo. Agora, se nós temos seguido os princípios de Baal, os princípios que nos conduzem a perca da salvação, que a gente venha nos autoavaliar e pedir ao Senhor que nos liberte, que nos transforme para que a gente volte e permaneça servindo ao Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel. A gente não pode se enganar, ou a gente não pode também se autoproteger, achando que Deus não tem visto as nossas vidas, o Senhor tem contemplado, mas vai de mim, de eu querer, e eu tenho pedido ao Senhor para todos os dias o Senhor me mudar. Não somos perfeitos, todos os dias falhamos e erramos, às vezes cometemos erros que não deveríamos ter cometido novamente, mas pode ocorrer de acontecer. Mas o que vem, a diferença nas nossas vidas é o querer mudar, é o buscar pela transformação, é a oração incessante. Esse fogo que vem de Deus, que vai falar nos versículos seguintes, nós vamos ver que ele é um fogo transformador, que ele é um fogo libertador, mas ele veio de acordo com aquele que clama e aquele que permanece em fé. Aqueles profetas de Baal, eles questionavam ali, afrontavam a fé de Elias, mas ele permaneceu crendo, ele permaneceu acreditando e permaneceu de pé. Louvado seja o nome do Senhor, até que ele foi respondido. E o que é o fogo de Deus nos dias de hoje? O que é o fogo de Deus na realidade? O fogo de Deus é a presença manifesta de Deus entre os homens. O fogo de Deus é o poder sobrenatural de Deus. Trata-se da adoração, que é algo mais do que apenas um momento de conversa, um momento de louvor de boca para fora. É algo pessoal, é algo íntimo. O fogo de Deus, ele vem através das pregações, ele vem através dos louvores que são avivados, que vem através da busca pelo Espírito Santo. E o fogo de Deus, ele se manifesta além dos cultos comuns, mas o culto que é envolvido pelo Espírito Santo, o culto que é destinado em adoração ao Senhor, em clamor pelo Deus de Israel, é através disso que o fogo de Deus se manifesta. Louvado seja o nome do Senhor. E o fogo de Deus, ele é uma manifestação extraordinária do poder do Espírito Santo, daquilo que ele pode fazer. O fogo de Deus, ele é transformador, ele é libertador, ele é purificador, ele purifica a gente do nosso pecado, purifica a gente do nosso erro, para que a glória de Deus seja manifestada. E quando o fogo cai, nós vemos, louvado seja o nome do Senhor, o que pode acontecer. As pessoas são transformadas, os falsos deuses são destruídos, as potestades malignas não suportam a glória de Deus. Quando o fogo de Deus desce, o pecado é limpo, é transformado em louvado seja o nome do Senhor, em santidade, porque o fogo de Deus, ele purifica, ele traz transformação. O fogo de Deus, ele vai mudar as nossas vidas. Mas nós vemos que Elias, ele questiona o povo
a não estar em dois pensamentos, a não estar cocheando em duas ideias. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver no versículo 32 que Elias ele vai edificar um novo altar ao Senhor. Ele não permanece com aquele mesmo altar de Baal. Ele não permanece com o mesmo altar daqueles falsos deuses, mas ele reconstrói o altar. Ele tira aquilo que é profano, ele tira aquilo que é terrestre, para fazer algo santificado de adoração ao Senhor. Então muitas vezes a gente precisa, muitas vezes não sempre, a gente precisa deixar aquilo que é terrestre, aquilo que é da nossa carne, as nossas vontades, abdicar, reconstruir o nosso altar, para que venhamos receber o fogo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em Hebreus 12, 29 diz: porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Malaquias 3:2 diz: porque ele é como fogo de ouvires, que purifica o ouro, que traz à superfície as impurezas e a expõe. O fogo de Deus, ele traz aquilo que é impuro, aquilo que está interno, e ele expõe para que seja transformado. O pecado, quando ele é confrontado pelo fogo de Deus, ele é arrancado, ele é transformado, porque ele não resiste ao fogo do Senhor. O pecado é julgado e tratado exaustivamente, sem compromisso, quando permanecermos de qualquer forma. Mas quando buscamos ao Senhor, isso tem um novo rumo, tem uma nova transformação. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o fogo cai, é profundo, o coração sente a convicção e a tristeza sobre o pecado. Quando o fogo de Deus desce, quando a presença de Deus ela alcança a minha vida, eu sou confrontado contra os meus erros, confrontado contra os meus pecados, e eu tenho a convicção que eu sou pecador, que eu sou falho, e talvez ocasione a tristeza por conta do pecado, mas isso é o Espírito Santo trabalhando, revelando onde precisa ser mudado, revelando onde precisa ser transformado. Quando o fogo desce, a nossa vida ela é transformada, ela é purificada como o ouro que é purificado no fogo de ouvires. É quando o ouro, é como se fosse o ouro sendo purificado, sendo moldado dentro desse fogo, e assim as nossas vidas. E por que muitas vezes não temos o fogo de Deus? Muitas vezes é porque a gente acha que não precisa dele, a gente cria uma convicção que nós somos autossuficientes e que não precisamos do Senhor, e isso também afasta o fogo de Deus das nossas vidas, isso também causa separação em nossas vidas. Quando nós estamos em erro, estamos em pecado também, o fogo de Deus não habita em nós, por isso que nós temos que suplicar pela misericórdia de Deus, pelo seu perdão, para que venhamos receber o fogo do Senhor. Muitas vezes nós não temos esse fogo porque não acreditamos que ele possa mudar a nossa vida, que ele possa descer sobre nós. A gente tenta nos justificar, a gente tenta criar algo que não existe, a gente tenta confiar na nossa própria confiança, a gente acha que não precisa do fogo de Deus, mas a gente precisa ser avivado, o fogo precisa estar aceso. A lamparina precisa de azeite e ela precisa permanecer com a candeia acesa constantemente, não pode se apagar. Nós não temos fogo muitas vezes porque não somos dispostos ou não estamos dispostos a pagar o preço para obter o fogo, para obter a presença. Não estamos dispostos a nos abdicar das nossas vontades e a passar a viver a vontade de Deus. Por isso, muitas vezes, nós não temos o fogo do Senhor. Então, se a gente quer ter esse fogo, se a gente quer ter a presença de Deus em nossas vidas, porque, como eu falei no início, o fogo, ele é a manifestação da presença de Deus. Ele é a manifestação da glória do Senhor sobre as nossas vidas. Então, para a gente ter esse fogo, é necessário pagar o preço. E o preço é de oração, o preço é de luta, na verdade, contra a nossa própria carne. É uma luta espiritual, porque a nossa carne quer os desejos da carne, quer descansar, quer dormir, quer ficar em repouso. Mas quando a gente luta contra os desejos da nossa carne para buscar ao Senhor, para pagar esse preço, nós mostramos que estamos dispostos a obter a presença de Deus em nossas vidas. E por isso que é necessário, para que a gente tenha um alívio da nossa carga, da nossa carga que a gente leva diariamente, constantemente, para que a gente se sinta agraciado pela presença de Deus, que a gente tem esse fogo em nossas vidas, porque o fogo é a manifestação da presença, e a presença traz a paz que excede o entendimento, a presença traz sabedoria, a presença traz várias coisas para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus.
Então essa palavra fala sobre quando Elias clama ali pelo Senhor e o Senhor responde com fogo, foi porque ele reconstruiu o altar, porque ele tinha a convicção do Deus que ele servia e ele sabia que o seu Deus podia fazer grandes coisas, e assim também tem que ser em nossos corações. Precisamos e necessitamos permanecer com fé no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Essa é a palavra que o Senhor Deus traz no nosso coração nesse vídeo de segunda-feira, em nome do Senhor Jesus. Que você guarde essa palavra, que você medite mais em 1 Reis, que vai contar, aleluia, sobre esse fato, e que você venha meditar em nome do Senhor Jesus. Amém?